para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista, e se você quiser conversar comigo, é só me chamar lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, você pode me encontrar na @movimenta_UTI e juntos você pode nos encontrar aqui na sua plataforma de áudio ou vídeo favorita. Você pode nos encontrar no Instagram e você pode também nos ajudar lá no Apoia-se, né? Com 10, 20, 30 reais, quanto você puder por mês, ajuda a manter o nosso trabalho aqui. E você recebe vários materiais que a gente usa aqui de apoio para o nosso podcast. Muita coisa legal, muita coisa fora do óbvio. Então dá uma olhada lá no Apoia-se, se você nos acompanha. Dá uma olhada lá para, de repente, ver a possibilidade de auxiliar o nosso trabalho aqui. E aí hoje a gente Deixa eu fazer uma observação sobre isso, Débora. Deixa eu fazer uma observação sobre isso. Até porque às vezes o pessoal, né, quer saber assim, mas por que apoiar vocês, né? Apoiar para que a gente possa continuar tendo qualidade no que a gente produz aqui para todo mundo. Qualidade em questões técnicas, em questões de informática, qualidade do material que a gente produz, como vocês, acho que todo mundo sabe que, inclusive, a ciência chega no momento que ela é paga também. Então tem todo um trabalho por trás para que a gente consiga chegar aqui com material de qualidade. Então, para isso, vale a pena vocês que acreditam no que a gente vem fazendo aqui, apoiar o nosso trabalho e, como uma forma de agradecimento, a gente compartilha tudo que dá um embasamento para que a gente chegue aqui nos episódios. Boa, muito bem. E aí, falando em ciência, então, né, a gente resolveu fazer uma pausa, né? A gente está falando aqui do início do segundo semestre, né, Sancler? O ano passado a gente fez um episódio que ficou muito legal, se você não viu. Vale a pena, mesmo estando, né, no ano passado. Mas no final do ano passado a gente fez uma retrospectiva científica, né? Trazendo os melhores artigos do ano e falando sobre eles. Aí ficou muito legal, volta lá para ver quais foram os melhores artigos do ano passado. Mas a gente achou que ficou um pouco corrido falar tudo em um episódio que só. É muita coisa boa discutir. Que é muita coisa boa, exatamente. Então esse ano a gente vai fazer um break aqui, uma quebra, já que a gente está virando de semestre. E aí a gente resolveu fazer, então, um retrospectiva 2024.1, ou seja, primeiro semestre. Então hoje a gente vai falar o que saiu de muito legal em termos de artigo científico nesse primeiro semestre. Lógico que a gente escolheu alguns, né, porque teve muita coisa boa, né, tem crescido cada vez mais, né, as publicações da nossa área. E não caberia tudo, né, em um episódio só. Então, se você estiver no Apoia-se, a gente vai mandar esses artigos que a gente vai falar hoje, mais alguns, né? Então, a gente fez um filtro primeiro, né? E aí, como não cabe tudo, a gente escolheu alguns para comentar aqui. Mas a gente vai mandar todos para quem estiver lá com a gente. Então é isso, né, Sancler? Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva, então, de primeiro semestre. Isso aí. Vamos discutir algumas coisas que nós colocamos aqui como extremamente importantes, que foram impactantes no meio da fisioterapia na UTI, no meio da UTI como um todo, para que a gente possa ver como a ciência tem se direcionado para a nossa prática, né? Então é isso que a gente vai falar aqui. Você quer dar um pontapé inicial, Débora? O que temos de bom aí para discutir com o pessoal? Quero. Só para contextualizar um pouco mais, como que a gente escolheu, né? Então, como eu falei, tem vários artigos, né? Mas a gente tentou pegar, assim, artigos meio chaves, né? Que vieram ou para, de repente, meio que, entre aspas, tá, gente? Encerrar um assunto que a gente discute muito, ou um artigo que veio com uma mudança de visão, né? Então, assim, a gente tentou pegar artigos, digamos, de importâncias em momentos, em questões diferentes, tá bom? E aí eu queria começar com um que é bem do começo do ano mesmo, ele é de fevereiro, e ele é uma revisão. E por que eu acho ele muito legal? Porque, assim, existe uma discussão, e aí, né, caberia um episódio inteiro, mas só contextualizando, existe uma discussão sobre, precoce, não precoce, né, o termo, não usar o termo, usar o termo. Mas a gente não vai entrar na discussão do termo. O que eu quero falar é sobre o tempo, né? De qualquer jeito, usando precoce ou não precoce, o fato é que vinha se vendo pela literatura, né, Sinclair, que
parece que tem um corte no tempo que é importante a gente se atentar, né? É lógico que cada paciente, né, é único, a gente tem falado isso cada vez mais, mas de uma maneira geral, a gente vinha vendo nos artigos que, ao que parecia, existia um tempo ali que a gente deveria priorizar o começo da reabilitação desses pacientes, né? Que é esse tempo de 72 horas. Que a princípio ele veio meio assim, entre aspas, arbitrário, né? Se a gente for lá olhar a história dele, né? Ele veio do primeiro artigo, um dos primeiros artigos de ensaio clínico que saiu, né? E aí eles usaram esse tempo de 72 horas, e aí, como os resultados foram muito bons, meio que a gente acabou absorvendo esse tempo, mas o que aconteceu foi que outros artigos continuaram usando esse tempo como corte e tendo resultados bons, então a gente meio que adotou essas 72 horas como um contexto assim, se o paciente está estável, então em até 72 horas ele deveria começar a reabilitação, né? E aí o que teve de muito legal em fevereiro desse ano foi que saiu essa revisão sistemática com meta-análise em rede, que eles chamam, né? Que o objetivo era exatamente realizar comparações entre artigos, né, entre estudos, né, para entender se realmente essa reabilitação, essa mobilização em até 72 horas da admissão ali do paciente, se ela fazia sentido, se ela tinha benefício, né? E aí, eu só queria fazer um adendo aqui, né, para quem não sabe, porque ele coloca, né, revisão sistemática, normalmente a gente escuta revisão sistemática com meta-análise, né? E aqui é uma revisão sistemática com meta-análise em rede, né? E aí, só para deixar claro, né, o que são revisões sistemáticas, meta-análise em rede, né? É quando você consegue comparar artigos que fizeram até intervenções diferentes, né? Mas você consegue comparar entre eles, né? Então, não necessariamente a mesma coisa. Inclusive, os autores colocaram isso como um segundo objetivo, né, da revisão. Além de avaliar o E impacto desse tempo de 72 horas como um marcador da precocidade, também de avaliar se dentro desse tempo ou não de 72 horas havia diferença nos tipos de intervenções. E aí os autores falaram sobre mobilização precoce unicamente, treinamento muscular, eletroestimulação, cicloergometria. Ele tenta segregar um pouco o bloco de intervenções que a gente tem para tentar entender se essas intervenções em conjunto ou em separado nesse tempo de 72 horas gerariam impacto, né, em alguns desfechos. Tempo de internação, mortalidade e etc. Uhum, então, basicamente, a meta-análise em rede é isso. Você consegue fazer comparações diretas, né? Então, entre intervenções similares, né? Então, começou cedo um programa de reabilitação, outro artigo com programa de reabilitação começou cedo. Quanto comparações indiretas, né? Que é quando você tem intervenções diferentes. E aí, o que ele fez, então, né? Ele usou só ensaios clínicos randomizados, né? A única coisa, mas assim, né, faz parte, é que ele só foi em artigos até 10 de agosto de 2022, né? Então, esses últimos, assim, que a gente tem agora, acabou não entrando dentro da revisão, né? E aí ele define como mobilização, então, intervenções que iniciaram, né, através de diferentes, né, como você falou, diferentes tipos de exercício, enfim, mas que começaram dentro de 72 horas, então, da admissão do paciente. Só Assim para eles ter uma definem ideia. precoce, né? Assim eles definem tudo que foi precoce até 72 horas. E o que eles usam como cuidado padrão, né, standard care, é tudo aquilo que foi acima de 70, iniciado acima de 72 horas. Exatamente. Não, Então, não foi comparado com não fazer, né? Isso é legal também, importante colocar. Não foi comparado com não fazer, foi comparado com fazer iniciando depois de 72 horas. Isso. O que eu tava até comentei, né, coloquei no começo do podcast, a gente tem várias perguntas hoje, né, em relação às características das intervenções, a tal, né, da prescrição, enfim. E aí o tempo é uma das perguntas, né, que a gente tem. Então, assim,
até quando, né, a gente deveria começar e tudo mais. Então, a proposta dele era efetivamente responder a essa característica da intervenção, o tempo de início da reabilitação dos pacientes na UTI, né? Foi isso que ele se propôs é, a responder basicamente, né? Então, ele coloca aí como precoce dentro de 72 horas da admissão. E aí, só por curiosidade, foram 18 estudos, entraram 1.923 pacientes, né? E ele conseguiu reconhecer, discriminar 7 tipos de intervenções de mobilização precoce dentro dos estudos, né? Alguma Deixa eu, coisa que você eu queria passar. colocar, Não, né? deixa eu botar para o pessoal. Então, eu tinha falado meio que aleatório aquela hora, né? Mas deixa eu mostrar aqui quais foram efetivamente as intervenções que ele conseguiu captar. Mobilização precoce sozinho, mobilização precoce junto de nutrição precoce, mobilização precoce e elevação neuromuscular, ciclo ergométrico passivo, ciclo ergômetro ativo, programas de reabilitação com realidade virtual, 2, 3, 4, 5, 6, e eletroestimulação isoladamente. Foram essas 7 Uhum. coisas que ele encontrou e que ele conseguiu segregar para poder fazer as análises. Isso, muito bem. E aí é muito legal quem, né, sugiro que quem está nos ouvindo nos ouça, mas vá ler o artigo, né? Porque tem um desenho muito fácil de entender, assim, né, os resultados deles, assim. Então, é um artigo bem, bem desenhado, bem bonitinho, né? Que mais? Aí a gente pode ir para os resultados ou você queria comentar mais alguma Acho que coisa da parte de não, eu acho que sim, metodologia? é porque a gente está falando, aí não dá para ver, né? E a gente não vai compartilhar na tela aqui, depois a gente já até joga no Instagram. Mas esse gráfico é um gráfico usado em revisões sistemáticas desse tipo, né? De rede, que tem várias coisas diferentes, e aí ele tem numa extremidade, é um desenho como se fosse várias coisas saindo do mesmo ponto. E o ponto inicial é o comparador, que é o cuidado padrão, e aí quanto mais as intervenções se distanciam do cuidado padrão nesse gráfico, uma linha da intervenção fica mais distante, mais fininha, quer dizer que ela tem um efeito mais positivo para ela. Quanto mais próxima, mais grossa, quer dizer que ela tem menos efeito, ela está muito próxima do cuidado usual. Então é bem legal de ver que quanto mais longe uma intervenção está ficando, quer dizer que ela tem uma resposta melhor. Mas eles também jogaram essas respostas nos gráficos padrões de revisão, que é um gráfico, né, do diamante, para mostrar se o resultado é a favor da intervenção ou se não. E aí lembrando que ele está comparando esse ponto de corte aí. E aí, podemos ir para o resultado? Então, pode jogar aqui, eu posso Sim, falar o resultado? pode. Primeiro ele analisa a questão do tempo de internação na UTI, né? Se há um impacto entre começar em 72 horas e não começar em 72 horas. E aí ele faz primeiro separado as intervenções, né? Depois ele analisa isso de uma maneira global, assim, né? Tipo, tudo junto. É melhor ou não é melhor isso em relação ao tempo de internação na UTI? E aí ele chega à conclusão de que não necessariamente há um impacto de resultado na redução do tempo de internação que está lá. Não quer dizer que não reduza. Ele está dizendo que começar em até 72 horas, comparado a começar depois, não há uma redução significativa do tempo de internação hospitalar. A mobilização reduz. Isso é página passada, não entraria na retrospectiva de 2024. Mas não há diferença desse momento que ele colocou de início, né, Débora? E aí Uhum. talvez caiba o que você colocou no começo do episódio. Quando a gente fala sobre mobilização precoce, esse termo que já é original, a gente busca um tempo especificamente, em horas, em dias, mas talvez a precocidade da intervenção ela tenha muito mais relação com o quadro estável do que com o tempo mesmo. Então, por isso, talvez uma pessoa que esteve instável durante um período maior do que 72 horas, se ela começar a reabilitação no momento adequado, né, ela seria uma pessoa candidata a ter os benefícios. Mas tem um porém, toda vez que a gente fala sobre revisão sistemática, você faz uma análise global, que é esse resultado, botou tudo junto e ele não encontrou diferença, mas em subanálise, principalmente uma revisão em rede, ela é importante para isso. E aí, quando os autores eles fizeram a análise isolada dessas 7 intervenções que a gente listou, eles perceberam que 2 delas impactavam sim,
que o início antes de 72 horas com este tipo de intervenção reduzia mais o tempo de internação hospitalar. E isso ficou com a mobilização precoce isoladamente, ou seja, sem todos aqueles outros tipos de intervenção associada, ou a mobilização precoce associada à nutrição precoce. Então, é muito legal porque estimula a interatividade, né, entre as equipes, o trabalho em equipe, a importância de como a gente precisa de nutrição adequada e tal. Então, em relação ao tempo de internação na UTI, que é algo que a gente já sabe que a mobilização, a reabilitação ajuda, começarem até 72 horas. Se você tem um monte de coisa junto de tipos de intervenção, a revisão mostrou que não vai reduzir mais, mas se você pensar em protocolos específicos de mobilização ou associado à nutrição precoce, isso reduz mais ainda o tempo de internação. Um ponto muito positivo para o nosso trabalho ali de reabilitação, na prescrição do exercício com os pacientes. O que eu acho legal também é que ele comenta que, então, né, quando você olha para a mobilização, né, precoce ou para mobilização precoce com nutrição, então você tem benefício, né, em tempo de internação hospitalar. E a outra coisa que ele fala é sobre a mobilidade dos pacientes, né, que eles mediram através do AMS. E aí você tem, assim, um ganho basicamente de quase 2 pontos, né, 2 níveis, como quiser chamar, mais alto na escala da escala de mobilidade de UTI, né, no AMS, para os pacientes que começaram mais cedo, né? Então, acho que isso também é um ponto super importante da gente comentar, né? Porque a gente tem visto em outros estudos e a gente até vai falar de um aqui depois, que parece que tem se mostrado muito benéfico, né? A gente alcançar níveis de mobilidade mais altos com esses pacientes durante a estadia na UTI, né? Então, esse também é um resultado interessante a favor de começar mais cedo, né? Ou de usar esse corte de tempo, né? Como um fator aí para a prescrição dos pacientes na UTI, né? E ainda defendendo esse início até 72 horas, eles analisam depois o tempo de internação total no hospital. A gente falou esse tempo de internação na UTI. E no tempo total de hospital, então sim, é favorável a intervenção na mobilização que se inicia até 72 horas. Então, eu acho que, em resumo, essa revisão para a gente trouxe um olhar assim, olha, se você, obviamente, sempre com o paciente com condições, tá bom? Paciente estável, eles colocam isso, eles explicam que essa decisão, ela vem em primeiro lugar pela estabilidade, mas a mobilização iniciada em até 72 horas, ela tem se mostrado mais efetiva para que seu paciente fique menos tempo internado no hospital e para que seu paciente alcance maiores níveis de marcos funcionais, maiores níveis de mobilidade. E aí é o nosso olhar, né, Débora? A gente tem que estar olhando para as coisas que efetivamente nós impactamos e que sabemos que tem relação com um monte de benefício lá na frente. E eu acho assim, é isso, né, gente? Né, colocando aqui bem o que precisa, grifado o que precisa ser colocado, o que ela traz é uma resposta, né, que a gente procurava há um tempo, né, mas que a gente tem que tomar cuidado com generalizações absolutas, né? Então, não é que serve para todo mundo, não é que serve para qualquer momento, mas pacientes que estão na UTI e que têm a sua estabilidade clínica alcançada, né, nesse primeiro e segundo dia, esses pacientes são candidatos, né, ou são candidatos, não, deveriam começar a fisioterapia nesse tempo, né, Claire? E assim, se a gente parar para pensar, é uma grande parte dos nossos pacientes na UTI, eles alcançam a estabilidade, porque a gente não está falando assim de, precisa estar sem droga, precisa, né? Não, esse paciente precisa ter alcançado a estabilidade, né? Então, é isso. Tem um paciente, ele está estável, ele precisa começar dentro das 72 horas, porque isso traz mais benefício para os pacientes. Então, eu gostei desse artigo, porque ele trouxe uma resposta. Tem até um outro artigo que saiu depois dele, que é um editorial, e que eu achei muito legal, que o autor fala assim, olha, a gente já falou, já entendeu que a gente tem que começar cedo, né? Vamos para o próximo, né? Ele fala bem assim, que sabe? Vamos estudar disso, os né? outros. Exatamente. Então, acho que essa é uma resposta que a gente teve esse ano que foi bem interessante. Muito bom. Muito bom. E aí, vamos... Posso emendar? Então, já que a gente está falando do AMS, deixa eu pegar aqui o outro que eu separei. Já que a gente comentou, né, que ele falou que começar cedo, né, a gente alcança níveis de mobilidade mais altos com esse paciente na UTI. Teve um outro artigo que saiu, que agora eu não anotei. Esse artigo, na verdade, ele foi
ele é aquele artigo de virada de ano, sabe? Dezembro, que aí você encontra ele em janeiro, enfim. Ele foi É, público, eu sei o que você está falando, né? Da Associação dos Níveis de Mobilidade, não é isso? é, Ele acabou aham, ficando como 2023, porque ele é bem no finalzinho do ano de 2023. Mas aí ele isso. saiu publicado depois, ficou disponível para a gente em 2024. Então a gente tem essa liberdade, licença poética, a gente vai colocar ele aqui em 2024. É porque ele não entrou no de 2023, que a gente fez antes É, disso, né? Então ele vai entrar no de 2024. E aí, eu achei muito legal a ideia dos autores, né, que foi analisar se existia uma associação entre o nível de mobilização, né, que a gente alcançava dentro da UTI, né, com esses pacientes, e o nível de independência nas atividades de vida diária deles depois quando eles vão embora, né. Eles definiram, né, como independência para atividade de vida diária um Bartel maior ou igual a 70, né, e eles analisaram 9 hospitais. De novo, eles colocaram dentro, né? Então, todos esses pacientes, eles entravam para a fisioterapia em até 48 horas, né? Depois que eles eram admitidos. E assim, eu achei interessante só que ele fala que o tempo médio assim de atendimento para todos os pacientes era em torno ali de 20 minutos, independente da tempo de sessão, intensidade. né? É, então, eles analisaram 203 pacientes. Na verdade, é uma subanálise, né? Tinha um projeto maior, né? E esse artigo é uma subanálise desse projeto maior, né? Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram todos os pacientes que eles tinham desse projeto maior, eram 203 pacientes, e aí eles dividiram nos pacientes que, né, quando foram embora na alta, eles eram independentes para atividade de vida diária, então bateu maior que 70, e o grupo que não era independente, né, que era um grupo dependente para atividade de vida diária. Eles tiveram 143 pacientes no grupo independente e 60 no grupo dependente, né? E aí eles foram fazer uma análise para entender quais variáveis, né, então estavam associadas e principalmente, que era o foco do artigo, entender se o nível de mobilidade que eles viram através do AMS era uma dessas variáveis que estava associada, né, a ser dependente ou ser independente para as atividades de vida diária no momento da alta, né? E você quer falar alguma coisa da metodologia? Senão eu já vou emendar aqui no Aí resultado. deixa eu só pontuar até para o pessoal saber, eles usam regressão logística multivariada, ou seja, você tem o que acontece, que é essa independência ou essa dependência lá pelo Bartel na alta, e você volta e lista alguns itens e você roda a estatística para ver quais efetivamente mostram ter um impacto naquele resultado lá na frente. E aí eles avaliaram o quê? O maior nível de mobilidade na UTI pela IMS, a idade, a composição corporal pelo IMC, o índice de comorbidade, que é o de Carlson, Bartel antes da hospitalização, se tinham ou não sepse de origem pulmonar, ou origem não pulmonar, desculpa, e o SOFA de admissão na UTI. Então eles queriam saber o que é que faz o indivíduo ter independência quando ele sai da UTI, ou o que é que faz o indivíduo não ter. É alcançar a mobilidade durante, é ser mais velho ou mais novo, é ser mais grave quando chega, ou ser pior antes, né? Essa é a pergunta. E eu acho que é muito grandioso que os autores foram estudar, porque a gente falou sobre isso lá no CIFIR, lá discutindo em perguntas nas mesas, que é como é que a gente determina quais são os pacientes de bom prognóstico? Como é que a gente sabe quais são as pessoas que vão evoluir bem? E a gente falou disso em episódios recentes aqui, que precisam de um olhar melhor da fisioterapia dentro da UTI, né? Então, acho que foi bem legal. E eles aplicam esse teste de regressão logística multivariada para poder analisar quais são essas características que mais impactaram. E o que eu acho legal também é isso, são resultados extremamente clínicos para a gente, né? Que efetivamente a gente olha e a gente fala, é por aqui o caminho, né? Eles mostram, né, alguma coisa em termos da nossa atuação, né? E aí, enfim, né, trazendo o resultado, então a pontuação mais alta do IMS, ela foi, obviamente, maior, né, no grupo independente para as atividades de vida diária, né? E ela esteve altamente associada com, né? Então aumenta a chance de você ter uma independência quando você sai do hospital, se você alcançou níveis mais altos do AMS. E aí, o que eu achei muito legal desse trabalho? Ele foi lá fazer através da curva ROC,
né? Na curva ROC a gente consegue achar um ponto, né? Um ponto de corte, né? E ele foi atrás de buscar esse valor, né? De corte na curva ROC para o IMS, né? E a princípio, assim, o que ele achou para um ponto bom de corte, né? Que é o lugar onde, digamos, está mais associado ali, né? Onde divide as populações, né? É um ponto de corte de um AMS 6, né? E aí, Sancler, se a gente parar para pensar um AMS 6, é correspondente a você alcançar o seu paciente na UTI, durante a estadia na UTI, uma marcha estacionária, né? Exato. Então, assim, gente, não é uma coisa, né, de outro mundo, né? A gente claramente é capaz, né, de trabalhar com os nossos pacientes na UTI para tentar alcançar esse marco. E esse marco, ao que parece, é um corte que define ali os pacientes que muito mais provavelmente vão sair independentes da UTI. Então, eu achei muito legal ele trazer esse valor de corte, sabe? E mais do que as outras coisas, mais do que a gravidade, mais do que como ele era anteriormente. Isso direciona totalmente a nossa assistência para como a gente determina os nossos processos, nossos programas de reabilitação e tal. E eu lembro que, pegando agora, então, em 2024, se a gente voltar, sei lá, 15, 20 anos atrás, tinham trabalhos que no título eles colocavam um programa de reabilitação com objetivo de deambulação, né? O marco funcional deambular era algo que era tratado como obrigatoriamente a ser alcançado. A gente deixou de fazer isso, era com foco na função, mas evidências como essa mostram que tudo bem, pode ser na função, mas você tem que alcançar esse marco também. Tem que levantar a postura ereta, sair do leito e trocar passos. É isso que a gente precisa pensar como grande meta. Acho que a gente discute muito aqui no podcast que a partir daí você abre o leque de opções para melhorar a qualidade da marcha e etc. Mas que a gente precisa ter isso como meta traçada nos nossos programas, a gente precisa ter. Né? Então foi a única variável significativamente, estatisticamente significativa. Isso é considerável para a gente levar em consideração, para a gente levar para a nossa prática clínica. E é legal se você parar para olhar a construção do raciocínio clínico, né? Então, basicamente, quando a gente fala em prescrição fisioterapêutica na UTI, olha só como a gente vem construindo, né? Então, a gente falou lá na frente, a gente tem algum indício ali do tempo de início, né? Aí, de repente, ele fala, aquele autor falou, olha, se você começa cedo, você consegue alcançar um nível de mobilidade maior. Aí, de repente, você tem outro artigo que fala assim: olha, se você consegue alcançar um nível de mobilidade maior, esse paciente tem mais chance de ser independente. E as coisas vão se ligando, e para quem quer, né, estudar e ver e traçar ali um raciocínio, você começa a entender algumas coisas de prescrição. Ah, então eu preciso, né, começar cedo, então o tempo de início está um pouco respondido. Ah, e intensidade? Que intensidade que eu devo trabalhar? Hoje a gente fala muito em intensidade a partir desses marcos, né, da IMS. Olha, então você precisa minimamente oferecer uma intensidade ali onde você coloca ele em pé, onde você treine uma máquina estacionária, né? Então a gente vem construindo ali, a gente falou muito disso, né, para quem está assistindo e talvez não nos acompanhou, a gente lançou um curso, né, de prescrição fisioterapêutica na UTI, que inclusive está disponível, né? A gente fez ele em junho, mas quem quiser ele está disponível para ser feito, né, essa capacitação. E aí na capacitação, a gente vem construindo esse raciocínio, né, de como prescrever, e a base é essa, são esses artigos que vêm dando essa base de, então aqui eu prescrevo por aqui eu prescrevo por aqui, né? Então eu acho muito legal, muito mesmo. Muito bom. E outra coisa do resultado que chama a atenção, e tem tudo a ver com o que você está falando, de construir, né, essa evidência científica para o que vamos fazer lá na ponta, é que eles não encontraram muita relação desse marco funcional com o tempo de internação, de UTI e hospital. Não há uma relação estatisticamente significativa. Porém, se eu somo as evidências que a gente está discutindo aqui, eu estou dizendo que quando ele fica em pé mais cedo e troca passos, mesmo que ali ele tem menos dependência quando ele sai da alta. Mas o outro trabalho me diz que se você tem um protocolo progressivo lá instituído desde o início, aí voltamos para isso. É atingir o marco e seguir progredindo nas prescrições, como você acabou de colocar, que a qualidade dessa prescrição que a gente oferece, por uma via eu vou conseguir dar mais independência e por outra eu vou conseguir reduzir o tempo de internação. Então, assim,
A gente tem que ter um olhar muito grande, ficar conectando pontos, é um porque é isso que raciocínio, faz a né? gente... É um raciocínio clínico que vai fazer você, ó, o seu programa ele acontece, não para quando o paciente fica em pé, ele tem que continuar progredindo, tem que continuar dando qualidade em cada uma das posturas, que cada vez mais a gente está agregando benefícios descritos na literatura. E o mais legal disso tudo é que a gente está falando de coisas que quem faz? A gente, né? É Exato. responsabilidade de quem? Nosso Nossa, domínio, nossa né? exclusividade. Exatamente, exatamente. E aí, posso falar de mais um disso? Aí depois, de repente, acho que o tempo vai avançar, você muda de tema e de foco. Uhum. Eu achei um outro muito interessante, né? A gente já falou aqui também algumas vezes sobre desmame difícil, paciente crítico crônico, né? Que fica na UTI, tem episódio sobre isso também, né? E aí saiu um estudo em abril, né? Esse é de abril, do pessoal lá da Alemanha, que eles queriam ver quais eram os efeitos, então, de programas de reabilitação, e aí eles colocam no título, eu gosto muito, porque eu gosto de falar disso, que eles colocam no título, né, protocolado com a ideia de programa, né, gente, e estruturado, né, que é o que a gente sempre fala aqui, né, precisa ser estruturado, precisa ter um programa, na duração da ventilação mecânica de pacientes com desmame prolongado. Acho que é um artigo muito legal porque é uma população um pouco negligenciada, né? A gente conversou muito isso quando a gente falou dos críticos crônicos também, que a gente acaba deixando, né? E ele traz até na introdução no que universo, no limbo, né? Sem ter o que fazer, sem esses programas de ação difíceis para os que não são pacientes em desmame difícil prolongado. Imagina para os que são. Exatamente, né? E ele até chama atenção, isso ele fala, gente, 20% dos pacientes em ventilação mecânica têm um processo de desmame prolongado, né? Normalmente está vinculado a uma fraqueza adquirida na UTI, né? Tem uma disfunção muscular importante, um prognóstico, às vezes, muitas vezes restrito, né? Então, assim, será que esse paciente, né, não se beneficia de um programa bem estruturado, né? Então ele traz bem essa coisa chamativa, assim, na introdução, né? E aí ele fala que o objetivo do trabalho foi analisar, então, uma Título abordagem provocativo. é, que era protocolada e sistematizada, né? A gente fala muito isso aqui, esse termo também é importante, né? Sistematizar o cuidado, né, em paciente com desmame prolongado. Né? E eles colocam como hipótese, né, que a duração do desmame seria encurtada através desse protocolo aí, né? É um estudo do tipo antes e depois, né? Então eles coletaram todos os dados antes de um período, né? E depois eles inseriram então esse programa e aí eles coletaram os dados depois. Só vou falar mais uma coisa aí eu te deixo falar, mas o que eu achei muito legal é que eles têm uma unidade, né? Que eles chamam unidade de desmame interdisciplinar, né? De um hospital universitário lá na Alemanha. E aí ele explica um pouco, né? Que é uma UTI, né? Separada, né? Eles têm 18 leitos no total. E aí ele fala que ela é totalmente equipada para fornecer suporte completo de vida, né, para órgãos De UTI, vitais, né, todas as terapias de UTI. substitutivas e etc. E aí ele fala basicamente, então, para pacientes em ventilação invasiva, não invasiva, diálise e terapias vasopressoras, né? Mas eu achei legal que eles chamam de unidade de desmame interdisciplinar, né? Aí ele fala que tem todos os profissionais, né, envolvidos nessa UTI. É uma coisa, quando a gente vai na literatura de desmame, ela tem já surgido muitos trabalhos dessas unidades especializadas. E geralmente os resultados são muito interessantes. O foco que essas pessoas têm, eles fazem o oposto da negligência que você citou, que está na nossa prática clínica. Eles colocam esses pacientes lá para receberem um olhar específico de profissionais que são especialistas em desmame clínico prolongado. E aí esse trabalho vem para falar assim, tá bom, eles estão lá, eles têm um super foco no desmame. E se eu adiciono a eles um protocolo estruturado de reabilitação? Será que isso muda? Será que isso melhora as condições de desmame, de internação, de mobilidade dos pacientes? Como você falou, antes e depois, e aí foram 106 pacientes no total, e aí eles fazem 2 fases, um primeiro período que sem a intervenção estruturada, e aí foram coletados dados de 53 pacientes, e esses pacientes são analisados após
e aí tem a ver com várias coisas que a gente já falou aqui, uma intervenção específica, né, que é quality improvement, né, que é uma melhoria de qualidade, você instituir um protocolo, um treinamento, então é uma ferramenta de gestão para que a gente tenha melhoras na nossa prática assistencial. E eles avaliam esses pacientes depois desse momento que eles fazem esse protocolo aí de, né, estruturado. Então, não é um ensaio randomizado, então a gente não tem como diretamente afirmar, né, que a intervenção muda, mas como é um protocolo de antes e depois de um Quality Improvement Project, né, ele fala até em estratégia, e poder ver se esses pacientes efetivamente melhoraram ou não melhoraram. E aí eles avaliam o sucesso do desmame, né, o sucesso do desmame do grupo 1, que são esses pacientes que fizeram todo um trabalho para o desmame, mas sem um protocolo estruturado de mobilização, e o sucesso do desmame dos pacientes do grupo 2. E ainda uma observação aqui, Débora, eles ampliam a análise eles ampliam a classificação, eles pegam lá o paciente de desmame simples, difícil e prolongado, dentro do desmame prolongado eles colocam ainda 3 tipos, são os pacientes que vão embora sem precisar de suporte de ventilatório para casa, outros que vão precisando de VNI, outros que vão precisando de outras ferramentas, então ainda classifica assim, mas aí ele faz essa análise depois, né? Se você quiser comentar um pouco dos resultados aí, para a gente concluir o que o trabalho traz de bom. O que eu achei interessante, né, é que assim, ele mediu várias coisas, né, ele usou os sons, né, que é aquela escala, né, de mobilização para funcionalidade geral, mas tem uma parte específica de força, né? Isso, E aí, então, ele viu essa parte física, né, através das sons e da força de preensão manual, né, e aí o hand grip, e ele viu a parte ventilatória, né, então, através do sucesso do desmame e a duração total, né, da ventilação mecânica, e ele viu também infecção, né, prevalência de infecção nesses pacientes. E o interessante é que assim, ele não viu, né, diferença na taxa de sucesso, né, desses grupos, O desfecho principal, né, do sucesso. Mas ele viu que teve uma duração total de ventilação, do tempo de ventilação mecânica foi significativamente menor no grupo depois, né, que esse protocolo foi instituído, né? Então, não teve diferença em taxa de sucesso, mas teve diferença em tempo, né, de duração aí total da ventilação mecânica entre os grupos, né? A parte física também ele encontrou bons resultados, né, no teste de preensão manual, na escala, né, nos sons. E ele também encontrou menor prevalência de infecção, né? O que também é interessante, né? E aí, assim, voltamos no assunto de conectar os pontos. Os pacientes não saíram mais do ventilador, não tiveram mais sucesso do desmame, mas ficaram no total menos tempo no ventilador. Esses indivíduos melhoraram força, esses indivíduos melhoraram o nível de mobilidade deles, e a gente vai conectando os que a gente tem. É óbvio que indivíduo que infecta menos, que fica menos tempo no ventilador, indivíduo que tem mais força, que tem mais mobilidade, são os indivíduos que vão se beneficiando de outra coisa. Mas eles não saem do ventilador, a gente pode estar se perguntando isso. Sim, eles não quer dizer que eles tenham mais sucesso, mais chance de sucesso, isso não aumentou. Mas o paciente melhorou em todos os outros aspectos físicos e funcionais, né? E sabe uma outra coisa que eles fizeram? Eles fizeram uma regressão para mortalidade, né? E aí eles colocaram 7 variáveis, era droga vasoativa, e aí eles dividem a droga vasoativa, acho que em alta, média, baixa, dose, enfim. E aí por isso que vira 7 variáveis. Sexo, tem mais alguma que eu não lembro, e aí tem o fato de ter participado, né, do programa. Então, fisioterapia protocolada, né, ou o antes, né, que era não participar. E eu achei legal porque a gente, no meu artigo de doutorado, o da Critical Care, a gente também fez isso. A gente colocou o participar de um programa como uma variável na regressão, né, para ver se fazia sentido. E aí, só que o nosso era para a parte funcional, né? E aí ele faz essa regressão para a mortalidade e a fisioterapia, né, sistematizada, protocolada, né, como ele chama, traz uma maior probabilidade de sobrevivência, né, sobrevivência para esse
paciente, né? Então é bem legal ver isso, assim, né? Que a gente, né? Que a fisioterapia, né? Com o programa e tudo mais, pode ter alguns impactos interessantes, mas como a gente sempre fala aqui, né? Dentro desses conceitos que a literatura vem fortalecendo, né? Exato. Eu acho que ele fecha que nós precisamos atuar com PPP, né? A gente tem que ter uma É, fisioterapia que é precoce, a gente tem que ter uma fisioterapia que ela é prescrita, ela é protocolada, a gente tem que ter uma fisioterapia que é progressiva, que tem que ir ganhando níveis. Então, eu acho que foi um bom semestre mostrando para as questões motoras o quanto a gente precisa integrar essas características para que a gente tenha bons resultados, né? esse PPP tá lá no nosso curso também, então ó, hoje a gente Também tá tá, lá, tá também tá fazendo lá. propaganda Muito dele, bom. porque não tem jeito, né? Toda a Porque a gente está evidência mostrando tá que a lá, né? ciência, a gente tá acompanhando a ciência aí dentro do material produzido das nossas aulas, né? Ô Sancler, só antes de você pegar a bola aí para um outro lado, eu só queria falar do. Também saiu esse semestre, né? O artigo da Michelle Cole. A gente não vai falar dele aqui porque a gente vai fazer um episódio especial, assim, né? Um daqueles nossos episódios de qual evidência, a gente vai fazer um inteiro para ele, né? Mas é um artigo muito legal que saiu esse semestre, né? Que a Michelle, quando ela também, ó, hoje a gente está na propaganda, mas a Michelle já esteve no nosso podcast, Esteve né? A aqui, Michelle volte lá. Cole, lá do Canadá, né? Acho que foi ano passado, né, Sinclair? Nossa, já faz um Foi ano ano? passado, já vai fazer quase um Olha, ano. Foi lá então. para outubro do ano passado. Ela e a Brown and Connolly. É. E aí, quando ela esteve aqui, ela até comentou um pouco, né, que ela estava terminando, né, fazendo esse artigo. Ela comentou que ela estuda, né, cicloergometria e efetivamente esse artigo saiu agora em junho, né, então um artigo grande com vários pacientes. E aí ele vem para responder uma outra pergunta da prescrição, né, que é que tipo de exercício deveria fazer parte, né, do programa de reabilitação, enfim. E aí a gente vai discutir ele num próximo, mas acho que não dava para deixar passar, né, esse artigo de cicloergometria da Michelle, né, onde ela fez um grupo com cicloergometria e protocolo de reabilitação e um grupo só o protocolo, onde a cicloergometria não fazia parte do protocolo, né? Muito bom, vale a leitura e vale a gente realmente fazer esse episódio específico aí. Eu acho que também é um artigo muito marcante aí para a gente, né? Bom, eu vou, como a gente E fez da aí? outra vez, quando a gente fez uma retrospectiva, eu acho que a gente sabe o quanto o fisioterapeuta atua em ventilação mecânica aqui no nosso país, então eu vou direcionar agora para ventilação mecânica, mas eu vou tentar fazer o que você fez de juntar, sabe? De conectar. Então, eu acho que tem dois trabalhos que são muito interessantes, que mostram para onde estamos indo na ventilação mecânica. Isso também é uma opinião minha. A gente sabe que a ventilação mecânica ela tem tido uma certa avanço, mas algumas coisas o básico sempre resolveu, né? E eu não estou falando básico de simples, tá bom? Estou falando básico de que é aquilo que a gente precisa saber, inclusive de uma maneira muito aprofundada. E uma dessas coisas é que precisamos proteger o pulmão dos pacientes. Então, teve dois trabalhos que chamaram muita atenção, que foram publicados nesse ano. Um foi publicado em junho e o outro, eu não sei o mês, mas foi esse ano. Eu vou ler o título, eu vou explicar os trabalhos para a gente entender. Um foi um ensaio clínico randomizado, que é a comparação de uma ventilação com limitação da driving pressure e uma estratégia com limitação de volume corrente em pacientes com insuficiência respiratória aguda. Então, quando o paciente vai para a ventilação mecânica, o que vale mais a pena? Eu me guiar sempre na driving pressure como estratégia de proteção alveolar, que é basicamente o que a gente faz na nossa prática clínica, ou me basear num volume corrente mais baixo, e os autores colocam isso como menos de 8 ml por quilograma de peso, que é o que está na nossa diretriz, o que é, né, que a gente aprendeu a usar esse volume corrente e, de repente, a gente abriu os olhos para a limitação pela pressão, né, de distensão, que é a driving pressure. Então, os autores fizeram um ensaio clínico randomizado, onde um grupo, eles faziam essa estratégia para limitar a driving pressure de 15 ou no volume corrente. E aí, o outro, e foi publicado na Therapeutic Advances in Respiratory Disease, e o outro que foram nos anais de cuidados intensivos, Annals of Intensive Care, que foi de um grupo brasileiro, e esse outro trabalho mostrou o impacto da proteção alveolar
estendida, ou seja, de uma durabilidade muito grande. Eu acho que esse é o caminho da fisioterapia na ventilação mecânica hoje. É a gente entender assim, o paciente com SARA que precisa proteger, isso eu acho que está muito claro para a gente. Mas quando ele sai de um quadro agudo da SARA, de uma insuficiência respiratória aguda, será que a gente vai até onde com ele, nesse olhar, nessa importância da proteção alveolar? Então, os autores, na época da Covid, fizeram esse ensaio e pegaram pacientes com Covid-19 que desenvolveram SARA, diferente do outro que era para insuficiência respiratória. Esse aqui também é um ensaio clínico randomizado. Eles pegaram pacientes com SARA de origem de Covid e protegeram o pulmão desses pacientes e seguiram protegendo mesmo depois. Então, quando esses pacientes iam, por exemplo, à ventilação espontânea, eles usavam monitorizações de medida de pressão de transpulmonar dinâmica, etc., para analisar se os pacientes eles estavam mantendo uma boa proteção e se isso ia reduzir, por exemplo, a mortalidade dos pacientes, etc. Ponto de convergência dos dois é que eles usam um score, é um score de lesão induzida, é um score de lesão pulmonar, e eles avaliam que tanto de lesão induzida, não, de lesão pulmonar, e eles avaliam por raio-x, oxigenação, medida da complacência, e tem mais uma coisa, raio-x, complacência, oxigenação, tem mais um, deixa eu ver qual é a outra coisa do índice, só para a gente não... E complacência e nível de PIP, que é bem do nosso dia a dia, assim, né? Quem não está passando uma visita e está falando quanto está complacência, quanto está de PIP, então, eles usaram esse índice para avaliar se havia impacto, tá? E são esses dois trabalhos aí. Quer fazer alguma observação? Não, pode seguir. Seguir? Tá bom. E aí, o trabalho que é o ensaio clínico randomizado entre driving pressure e volume, ele chega à conclusão, spoiler, depois eu comento, que não houve diferença nos desfechos, que é esse índice de lesão pulmonar ou mortalidade, não houve diferença entre você usar um volume corrente baixo ou você se guiar pela driving pressure. Agora, ele é muito fiel dentro da metodologia ao que fazer com esses pacientes. Então, o grupo da driving pressure, esses pacientes podiam ventilar em PCV ou em VCV, e era calculada a mecânica, e se não tivesse em 15, estivesse acima de 15 a driving pressure, ele tinha ajuste do volume corrente, ajuste de tudo, para adequar a driving pressure. E o outro grupo, calculava-se o peso predito, e viram que quando o volume começava a alterar do predito, ou que a pressão começava a alterar, eles corrigiam também. Eles reduziam um pouco a pressão, eles reduziam um pouquinho o volume corrente, então eles chegavam mais ou menos no mesmo caminho. É mais ou menos a história de PCV e VCV. Você está fazendo a mesma coisa, chegaram ao mesmo caminho, não é? Eles, tipo, você vai conseguir fazer a mesma coisa. Então, por isso, ele não encontrou diferença, e ele viu que geralmente o volume corrente ficava em torno de 7, não passava muito de 7 ml por quilograma de peso. Então, eu acho que tudo que a gente tem hoje, principalmente herança da Covid, né, de 6 ml por quilograma de peso, bater na tecla da driving pressure. Eu gosto muito que um trabalho como esse traz à luz assim, olha, você vai conseguir manter a driving pressure menor do que 15, geralmente quando você tem um volume corrente ali próximo de 6. É óbvio que existem as exceções, que são os pacientes com SARA. Então, eu acho que esse trabalho mostra para pacientes de uma forma geral, que talvez seja mais fácil a gente manter isso, né? Mas eu achei que é um trabalho bem interessante, ele usa esse índice, mas ele mostra que o foco na proteção, ele se dá tanto com o volume quanto a medida da pressão de distensão. É uma certa resposta também, né, para uma discussão, né, que vem de um tempo aí também, né, Sinclair? E o que eu acho interessante também é isso, é que ele é bem clínico, né? Eu achei interessante sua comparação, né, dos modos ventilatórios, porque também é uma briga que rola, né? Assim, mas é o volume ou a drive pressure, né? Então acho que ele traz um ponto aí interessante, né? Exato, e isso é uma coisa assim, a gente fala muito da driving pressure, mas se você pegar a literatura mais clássica que a gente tem, as evidências mais assim batidas, a diretriz, a gente usa a driving pressure, tem um trabalho observacional fantástico, que é do mesmo grupo, que é onde levantou todas as hipóteses de que a driving pressure, mesmo grupo, desculpa, do outro, o grupo brasileiro, que a driving pressure seria importante, mas a gente tem isso lá na pressão de platô.
Mas a gente espera que próximas recomendações, os guidelines mais novos, as diretrizes de ventilação mecânica direcionem a gente para uma driving pressure. E aí alguns autores têm um certo receio assim, tá, mas vai ser só a driving pressure, é mais difícil para eu orientar a base dos profissionais que estão na UTI. E aí um trabalho como esse me mostra que não, tudo bem, eu posso botar na driving pressure sim, eu vou estar conseguindo alcançar coisas nessa população geral de insuficiência respiratória da mesma maneira. Né? Boa. O trabalho do grupo brasileiro que fez a questão estendida, eu tenho uma coisa que eu acho muito interessante do trabalho, ele começou a fazer com Covid e aí eles tiveram que parar porque chegou uma hora que não tinha mais tantos pacientes com SARA com Covid, então isso é muito grandioso do trabalho, né? Porque eles entenderam, né, que estava melhor, mas eles, nesse índice específico de lesão, que leva em consideração raio-x, complacência, exames laboratoriais PIP. e qual foi? E a PIP, o nível de PIP, não teve melhora. Então, os indivíduos que mantinham essa proteção estendida, não necessariamente primeiro, eles não morriam menos, ok? Não era o que acontecia com eles, de morrer menos. E segundo, que não necessariamente esses pacientes tinham essa proteção maior. Agora, eles encontraram em subanálises e uma série de outras coisas que tinham efeitos muito promissores manter essa proteção estendida. E principalmente essa monitorização quando o indivíduo vai para a ventilação espontânea é algo muito mais delicado para a nossa prática. Eu acho que é onde a gente tem a janela de oportunidades hoje para aprofundar mais a nossa especialidade na ventilação mecânica. É o domínio da monitorização e do ajuste ventilatório nos pacientes em modalidades onde os pacientes participam mais. Então, estou colocando meu compilado de informações, me leva aqui que talvez seja mais fácil, desculpa a palavra, ventilar esses pacientes que estão numa situação bem específica, onde já tem clareza, que é o paciente com SARA, sedado, etc., mas esse paciente vai melhorando, essa proteção alveolar ser garantida por mais tempo, ela tem um olhar promissor. Então, a gente precisa trabalhar melhor para a gente poder controlar essa monitorização desses pacientes a longo prazo. Mas é um trabalho bem interessante, com uma discussão excelente, mostrando que, assim, olha, é promissor, os nossos desfechos secundários, apesar de não ter morrido menos, eles são promissores, então a gente precisa de novos estudos, eu acho que vem muita coisa a respeito disso aí. Proteção, inclusive, nos pacientes em ventilação onde o paciente participa. Muito legal. Muito bom. É isso aí. São dois, né? Como você colocou da Michelle Cole, eu também queria fazer uma observação de um outro que eu não incluí aqui, mas só para saber que teve um trabalho interessante, uma revisão sistemática sobre a manobra PIP-ZIP, né? Para remoção de secreção. Então, que a manobra PIP-ZIP, ela parece ter benefícios, principalmente se comparada à manobra de hiperinsuflação manual com AMBU, né? E aí, quais são esses benefícios? Uma retirada um pouquinho maior de secreção, talvez uma melhora um pouco discreta, mais significativa da complacência, mas ainda assim, quando eu li a revisão, eu ainda continuo chegando à conclusão de que a gente tem que entender qual é o nível de esforço, de tempo, de energia que vamos demandar para os pacientes, para a gente entender que tem desfecho estatístico que não necessariamente tem impacto clínico. Então, também vale, esse também vai para os apoiadores lá do PIP-ZIP. Muito bom. Acho que é isso, né? A evidência, ela vem para nos apoiar na clínica, né? E aí, quando a gente pega um dado, a gente precisa fazer toda essa análise, né? Disso que você falou, né? Às vezes, é alguma coisa extraordinária, mas eu não tenho dinheiro, mas não cabe no tempo, mas, né? E aí você fala, é extraordinário, mas clinicamente, né? Aquela coisa do tipo, melhora muito força, mas aí a hora que você vê, essa força ou essa vai ter a mesma função para o paciente na hora da alta, né? Então assim, né, a gente já falou de vários, então podcast, vou falar de mais um. Fica a sugestão de voltar e assistir o podcast de PBE, né, que a gente gravou. Exato. E onde a gente falou bastante, né, sobre isso, sobre como trazer isso para como nossa interpretar e jogar isso para o nosso dia a dia, né? Onde a gente teve a honra de ter o José, né, de Alencar aqui com a gente falando sobre isso. Então tá bom. Pessoal, estamos muito animados para no final do ano trazer a retrospectiva ponto 2. Como a gente falou, alguns artigos, óbvio, né, tem outros artigos muito legais, alguns vão para os apoiadores. Mas se, enfim, ficou algum artigo muito, muito legal que você acha de fora, chama a gente, né, Sancler? Chama a gente no Instagram,
fala, Débora, eu queria que vocês comentassem, queria que vocês falassem sobre tal artigo que não entrou na retrospectiva, que aí a gente traz ele num episódio do podcast, né? Então fica aí, quem quiser dar sugestão, tá? Estamos abertos para discutir aqui os artigos que vocês também acharam bacana desse ano, né? E é isso, a gente espera que com esse episódio a gente possa ajudar, né, a nossa profissão a trazer aí mais embasamento científico para aquilo que a gente faz. Como dica, como sugestão, ficam todos os artigos, né? Ficam todos os artigos que a gente colocou aqui para todo mundo ler. Fica o nosso curso de prescrição de exercício. Se você tem interesse também, chama a gente, que a gente manda as informações. E as sugestões de todos os outros podcasts que a gente citou aqui e que complementam toda essa discussão. Muito bom. Até um próximo episódio. Encontramos vocês e vamos estudar e aplicar. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.